Para o uso da palavra, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor Neri Geller. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiro, de agradecer e cumprimentar o nosso presidente Ágides pelo convite a mim feito. E, como logo, Rick, que o ministro Blairo assumiu, me chamou para que eu voltasse com ele ao Ministério, um dos primeiros estados que nós viemos foi exatamente aqui no Paraná, na UCEPAR, né, que é um exemplo de organização, de agricultura integrada, enfim. Então, a Ágides vir aqui discutir um assunto tão importante quanto o seguro não é nada mais do que obrigação nossa. E assim como atender as pessoas, as lideranças. Todo líder que quiser fazer um bom trabalho tem que ouvir a base. E nós jamais vamos deixar de ouvir, Ortigar, a base exatamente liderado pelas entidades, e, com certeza, o Estado do Paraná é um exemplo disso. Assim como é também Mato Grosso do Sul, que eu quero cumprimentar o Maurício, em seu nome, cumprimentar as demais federações, cumprimentar o nosso diretor, Vitor Ozaki, que é o diretor de seguro, é uma liderança lá do Ministério que tem credibilidade, que tem o apoio do secretário, tem o apoio do ministro, até porque ele vem fazendo um grande trabalho. Então, quem se mantém, quem está na equipe, está lá por merecimento, por apoio político também, que é importante, mas por competência e reconhecimento do setor. Então, o Vitor está liderando e tem nosso apoio. Quero também aqui agradecer a todos os representantes de seguradoras e dizer exatamente do compromisso que o Ministério tem, não só com a garantia de preço, não só com o governo dar aporte quando as dificuldades aparecem, mas também de prever o futuro, de fazer uma política definida para que o setor possa efetivamente continuar sendo essa mola propulsora da economia do Brasil. Quando nós assumimos, lá em 2013, como secretário de Política Agrícola, particularmente eu não tinha muito essa convicção de que o seguro era muito importante. Eu conheço a região sul, venho da produção da pequena propriedade do Rio Grande do Sul, passei no oeste catarinense, depois morei aqui no estado do Paraná também, em Paulo Frontin, mas ainda menino, com 14, 15 anos, fui para o Centro-Oeste. E lá nós transformamos a agricultura tropical num grande celeiro de produção, hoje com tecnologias extraordinárias, e aonde o seguro, até então, não era tão necessário. Eu estou plantando lá há 22 anos, sou produtor, sou colono, agricultor, eu nunca tive sinistro, então eu me preocupava demais, como líder classista lá no Estado, antes de ir para o Ministério da Agricultura, defendendo mais o meu Estado, eu me preocupava mais com a garantia de preço mínimo, com renegociação de endividamento, e eu entendia que esse endividamento, a maior parte, vinha exatamente pela questão da renda e não por sinistralidade, como acontece aqui na região sul. Logo que eu assumi, eu fui chamado pelo, então, meu amigo e presidente da UCEPAR, João Paulo, junto com os seus técnicos, e na primeira reunião que nós fizemos, também como a exemplo do ministro Blairo, eu saí daqui convencido que o seguro é uma ferramenta extremamente importante. O seguro agrícola ele precisa ser integrado, sim, com uma política de comercialização importante, porque a garantia do preço mínimo, principalmente nas regiões de fronteira agrícola, mais ao centro-oeste, seja no Goiás, seja no Mato Grosso, ele é importante você ter mecanismos como o PEPRO, como o PEP, para dar ao nosso produtor a garantia de preço mínimo, a subvenção do governo, quando necessário, assim como para o trigo aqui do sul do país, se precisar fazer a subvenção, quando estiver abaixo do preço mínimo, para deslocar para os centros consumidores, como é o caso do Nordeste, são mecanismos importantes. Fortalecemos isso de forma significativa, aumentamos para 2 bilhões o orçamento,
para que esse recurso fosse, quando tivesse 2 bilhões e 800, tivesse recursos disponibilizados, e nós demos uma sustentação extraordinária, principalmente para o Centro-Oeste e alguma coisa aqui para o Sul, no caso do trigo, no milho do Mato Grosso, e, com certeza, naquela época foi extremamente importante. E saímos convencidos daqui, que era necessário você construir uma política de seguro para a produção, principalmente para dar ao nosso produtor a oportunidade de ter a subvenção e fazer o seguro das suas propriedades, e, organizado, como estão as cooperativas, passar para os seus associados. Ampliamos, naquele ano, para 400 milhões de reais o seguro. No ano seguinte, passamos para 700 milhões de reais, mas, principalmente, Ágides, o que nós tivemos como foco, o que você prometer para o mercado, você cumprir, o que você sinaliza para o mercado, você cumprir. Todo o orçamento foi executado e todo o pagamento foi feito dentro da programação. Assim como recolocamos todo o estoque, passamos estoque de milho para 2 milhões e 300 mil toneladas, quando nós saímos do Ministério. Eu estou falando isso porque, infelizmente, no ano passado, caiu muito o recurso, né, o orçamento, e também caiu de forma violenta, inclusive, a credibilidade. Nós pegamos o Ministério agora com 217 milhões de reais de recurso de seguro atrasado para as seguradoras, e é importante que os produtores, as cooperativas saibam disso. E nós assumimos, e a primeira coisa que eu falei para o ministro Blairo, eu falei: ministro, o Ministério precisa exatamente, e a minha secretaria precisa do seu aval, para a primeira coisa a gente fazer é recolocar o orçamento, que está em 300 milhões, repassar ao menos para 400 milhões e pagar onde nós estamos devendo. Tem muito problema pelo país afora, e muitas apólices sinistralizadas, e o governo não repassou o recurso. Em 60 dias, nós colocamos rigorosamente em dia os 217 milhões de reais que estava atrasado, mesmo numa crise que todos vocês sabem o quanto que ela está acentuada, mas a credibilidade do ministro Blairo e a atuação firme nossa colocou esse recurso, exatamente, o pagamento rigorosamente em dia, e estou falando isso, Arte, e vamos continuar fazendo exatamente isso. O que você compra tem que pagar. Logo que nós regularizamos, chamamos todas as seguradoras numa reunião lá no Ministério da Agricultura e pontuamos: entrem firme no mercado, que, a partir de agora, nós vamos continuar fazendo com que o dinheiro que vocês têm como subvenção, vocês vão receber dentro do prazo, e esse é o ponto que nós não abrimos mão. Se for o orçamento de 400 milhões, se for de 600 e 700, a quantia que for disponibilizado, quando tiver que pagar, tem que pagar. Isso vai dar mais credibilidade ao seguro, e nós queremos fazer a retomada também do orçamento. Em cima de tudo isso, nós queremos agora, passamos, Rick, de 300 milhões, retomamos para 400 milhões, é o que nós temos disponível hoje, é o recurso que nós já sinalizamos para o mercado. Esse recurso vai estar disponível, vai ser gasto e vai ser pago. Então, as seguradoras podem ter segurança, porque tudo que nós sinalizarmos, nós vamos rigorosamente cumprir. Isso não quer dizer que nós ainda não estejamos atrás de aumentar um pouquinho mais o recurso para essa safra ainda. Então, seguro firme tem 400 milhões. Mas estamos, sim, num projeto para ampliar, talvez, um pouco esse orçamento, porque nós sabemos da importância que tem o seguro. Junto com isso, eventos como esse, hoje, são extremamente importantes, até para você criar uma cultura por parte do setor, e que o seguro é realmente importante. Toda seguradora que entrar no mercado, se ela tiver uma consciência por parte de seus clientes que aquele é um produto importante, automaticamente você vai construir uma concorrência mais forte e talvez reduzir significativamente também
o custo do seguro, que queira ou não, mesmo subvencionado hoje, ainda ele é bastante elevado para o nosso produtor. E é por isso que nós, como Ministério da Agricultura, defendemos muito firme e intransigentemente que o seguro seja um instrumento importante, mas ele não pode ser obrigatório. O produtor tem que ter a opção de fazer o seguro ou de não fazer. Dele fazer ou não fazer é nós termos um produto no mercado que seja realmente benéfico para a produção, que aí automaticamente o nosso produtor, com a competência que tem, vai ir atrás, vai comprar o seu seguro e vai, de forma universalizada no país inteiro, fazer e, consequentemente, estimular mais concorrência por parte das seguradoras e também vai buscar, porque aí vai ter mais estabilidade na produção. Agora, seguro se faz discutindo, né? E o recurso do governo federal, do Tesouro Nacional, nós estamos trabalhando ele para fazer algumas mudanças. O Vitor e a sua equipe estão trabalhando com o apoio nosso para reverter a questão do seguro, do produtor poder acessar o recurso e ir na seguradora que ele quiser comprar. Isso nós estamos acelerando. É uma demanda da CNA, é uma demanda do setor e é, principalmente, um instrumento que recurso público teria que pôr certo, e vai ser assim, nós estamos trabalhando isso, para que o produtor possa acessar o recurso e, depois, com o recurso, se habilitando para pegar o recurso, ele possa ir lá na ponta e a seguradora que tiver mais competência, que tiver melhor preço e mais qualidade, que vai vender para o nosso produtor e, consequentemente, o produtor ser beneficiado. Agora, muitas vezes se fala, lá nos Estados Unidos nós temos tanto, está tudo segurado. Nós não podemos fazer essa comparação de forma nenhuma. Nós precisamos criar alternativa, e é nessa base que o ministro Blairo chamou a iniciativa privada, constituiu um grupo misto, né, que o Ministério está presente, mas liderado por várias lideranças do setor, para criar uma alternativa e uma proposta prática para implantar e trabalhar isso. Como que nós vamos fazer? O orçamento da União é limitado, e todos nós sabemos. Então, como é que nós podemos fazer isso para compartilhar esse recurso? Como é que nós podemos construir ou um fundo, ou então uma parceria entre agente financeiro, e quando fala de agente financeiro, não é necessariamente banco, pode ser, inclusive, cooperativas, pode ser cerealista, pode ser revenda. Cada empresa, quando vai fornecer os insumos, automaticamente ele tem uma margem de risco, que isso está incluso no seu planejamento. Talvez parte desse recurso ir para um fundo ou ir para o seguro, e nós construir, assim, de forma compartilhada, também o orçamento para fazer o seguro da nossa produção. Porque esperar tudo do governo federal não vai acontecer. Então, esse grupo foi formado, ele está sendo liderado pelo ex-ministro Paulinelli, né, com indicação de técnicos aqui do Estado do Paraná, indicado pelo AGES, pela OCEPAR, lideranças lá do Centro-Oeste, da ProSoja, das federações, e, obviamente, um grupo, como o Arges falou, não tem muita dificuldade, é sim e não. Então, um grupo também não muito ampliado, enxuto, mas de lideranças que possam absorver as demandas, viajar pelo país afora, pegar as demandas e construir uma proposta objetiva, clara, de que possa ser implementada. Então, também não adianta você criar um grupo, porque acontece muito isso no governo. Quando você não quer resolver um problema e você não consegue sair fora, você cria um grupo, né? E aí esse grupo vai discutir, discute e não resolve. E não é esse o objetivo. O nosso objetivo é exatamente que esse grupo possa... Tem vários críticos, né, que eu sugeri ao ministro, essa pessoa é importante, conhece esse também. Muitas vezes faz crítica, e essas críticas elas podem ser críticas que possam se transformar em propostas.
né, e ser incorporados ao Ministério da Agricultura, para que efetivamente possa melhorar e ampliar os recursos. Não vamos desistir. E aqui, em Ortigara, no estado do Paraná, nós temos lideranças fortes lá no Congresso Nacional que sempre nos ajudaram e que vão nos ajudar esse ano para ampliarmos os recursos do orçamento para o próximo ano. E aí, sim, deputados como Seraglio, como Esperafico, enfim, outros, o próprio Sérgio, podem nos ajudar para tentar ampliar para o ano que vem para 600, 700 ou talvez 800 milhões, que nós entendemos que é um recurso que precisaria estar na mão do Ministério da Agricultura, da Diretoria de Seguro, para que a gente possa avançar bastante forte nesse sentido de fazer com que o seguro seja acessado pela maioria dos produtores que têm interesse. No mais, dizer da satisfação de estar lá no Ministério da Agricultura. Nós estamos com bastante problema, sim. Esse ano foi um ano atípico, tivemos uma queda muito acentuada na produção, em função de riscos climáticos. Nós tivemos no sul do país, principalmente no Rio Grande, um problema sério com excesso de chuva, renegociação de dívidas tiveram que ser feitas, tanto para o arroz quanto para a soja. No Paraná tivemos um pouco de queda também. Tivemos problemas sérios no Centro-Oeste e no Mato Piba por falta de chuva, de uma expectativa de 211 milhões de toneladas. Nós vamos acabar consolidando somente 180 milhões de toneladas. Estamos com um problema sério de estoque e de abastecimento de milho, não de abastecimento, mas de preço, inviabilizando em algumas regiões a agroindústria ou levando a agroindústria para ter dificuldades. O que nós queremos, o que nós estamos fazendo e fazendo com bastante firmeza no Ministério da Agricultura é exatamente dar suporte nesse momento à nossa agroindústria, e ela está mais o problema está mais acentuado na região daqui do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no Paraná não tão forte, porque tem as cooperativas exatamente que tem lá na ponta o produtor, que recebeu o produto. Agora, no estado de Santa Catarina, tem a segunda safra de milho, agora no estado de Santa Catarina é bastante grave. Agora, nós estamos vendo, e é importante colocar isso aqui para as lideranças que estão aqui, para a imprensa que está nos acompanhando, é importante se colocar para as cooperativas e para os nossos produtores de que realmente nós tivemos queda, né, mas nós ainda temos uma expectativa de uma passagem de estoque de quase 5 milhões de toneladas. E eu vou falar aqui por quê. Nós vamos colher, esse ano, 69 milhões de toneladas, quer dizer, uma queda de quase 17, 18 milhões de toneladas de milho. O nosso consumo interno ele recuou, nós vamos consumir 54 milhões de toneladas, devemos importar, a previsão é 1,5 milhões de toneladas de importação de milho, e nessas condições nós vamos passar, dia 30 de janeiro, com uma passagem de estoque de 4,47 milhões de toneladas. Então, é importante que o produtor também faça as contas, não segure em todo o milho, porque nós temos uma expectativa de passagem de 4,5 milhões de toneladas de passagem de estoque, e a paridade de exportação está muito baixa. Então, hoje, para trazer milho de fora, não é tão difícil. Daqui a pouco, o produtor lá do Centro-Oeste, do nosso Goiás, ou do meu estado de Mato Grosso, historicamente, se vendia o milho a 16, 17 reais quando bem vendido, chegava a 19, hoje é 32, 33 reais, o nosso produtor não quer vender. Se a agroindústria aqui de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, e aqui nos argentinos comprar o milho e trouxer para cá, eu quero ver o que esse pessoal vai fazer com o milho lá. Então, eu só estou colocando isso para que o nosso produtor faça as contas, né, e acompanhe o mercado. A paridade de exportação e os estoques mundiais estão elevados e a paridade de exportação está muito baixa, um pouco pela queda do dólar
e muito pela produção, principalmente nos Estados Unidos. Então, essa conta é importante que se faça, e o governo, sim, vai facilitar de todas as formas, nesse momento, para fazer importação de milho, para derrubar um pouco o preço, porque nós entendemos que 70% da produção brasileira ela é consumido no mercado interno. E esse mercado interno, com valor agregado, tem que ser cuidado, sim, porque cuidar da avicultura, da suinocultura, da bacia leiteira é cuidar do nosso produtor. Ele produz lá e quem consome, na verdade, é essa cadeia que é muito importante. E isso não é só importante para o produtor, como é importante para toda a economia do Brasil. Nós avançamos, nos últimos 3 anos, 72% da exportação de carne suína. Nós estamos avançando muito na agroindústria da avicultura, da carne bovina, agora conquistamos mercado nos Estados Unidos, e da cerveja também, exatamente, também consome muito milho. E nós precisamos cuidar de tudo isso para que o nosso produtor possa, a longo prazo, ter renda. No mais, quero agradecer a todos, nos colocar inteira disposição, sempre no sentido de você cuidar do seguro, cuidar bem do crédito. Nós avançamos, Rick, nos últimos anos, muito forte nessa questão do crédito, né? Precisamos reconhecer isso. Construímos programas importantes, como o programa de armazenagem, que carrega o estoque, que dá ao nosso produtor a opção de segurar o seu produto. Colocamos, lá em 2013, foi na nossa gestão que começou o programa de armazenagem, 5 bilhões por ano, para financiar o produtor até 15 anos de prazo. Nós fizemos o programa de acesso à inovação tecnológica, que ele é um programa também com recurso equalizado pelo Tesouro Nacional. Ele é exatamente para você melhorar os módulos de produção da avicultura, da suinocultura. Isso foi uma demanda do pessoal da Aurora, da OCEPAR, reclamando muito que os módulos da avicultura, da suinocultura aqui do Estado do Paraná, na região de Medianeira, do oeste catarinense, do sul, estão bastante defasados, se comparados com defasados em termos de tecnologia, se comparado com os módulos de produção do Centro-Oeste, tudo automatizado, quer dizer, com custo, com muita tecnologia, e nós construímos aí um programa de acesso à inovação tecnológica, exatamente para financiar até em 12 anos de prazo, com taxa de juros bastante acessível, para que esses módulos de produção da agroindústria fosse incorporada tecnologia. Serve também para fazer balança, automação das propriedades, agricultura de precisão, programas como o Moderinfra para fazer investimento de longo prazo para incorporar a irrigação nas propriedades. Nós avançamos muito, e esse ano nós ampliamos o custeio agrícola, passou de 1.300.000 para 1.800.000 reais por produtor, quer dizer, também é um choque bastante forte para o nosso produtor pegar o recurso nos bancos, nos agentes financeiros, botar o dinheiro no bolso e comprar lá na cooperativa ou comprar em outras revendas, poder estimular a concorrência e comprar onde é mais barato, ter também depois a possibilidade de alongar o custeio, segurar o seu produto, não precisar vender o produto exatamente na época da colheita, quando o preço está mais baixo, quer dizer, fazer toda uma programação. E essa política bem articulada, nós começamos ela em 2013, ela já vinha de antes, mas ela avançou muito forte em 2013, exatamente porque aquilo que o Ashley falou, liga para o secretário, para o diretor, tem que atender. Se não atender na hora, tem que retornar. O Ministério da Agricultura tem que ter ouvido. As pessoas que estão lá na ponta têm que ter acesso, através das suas lideranças, ao Ministério da Agricultura, e as lideranças têm que estar pelo país inteiro conversando e ouvindo para melhorar exatamente todo o sistema de política agrícola que precisa ser melhorado. E nós temos como avançar muito. E se nós avançamos, se ajudamos tanto o país, com certeza, no futuro próximo, com a estabilidade da política partidária, né, do Congresso Nacional mais vigoroso, mais forte, mas com responsabilidade, com respeito ao cidadão,
automaticamente nós, da produção, vamos continuar e vamos ajudar o país a sair dessa crise. Então, conte com o Ministério da Agricultura, estou aqui falando em nome do ministro Blairo Maggi, em nome da Secretaria de Política Agrícola, para estarmos muito presentes, fortalecendo o seguro, mas sim também fazendo uma política de crédito, de seguro e também de comercialização e influenciando, inclusive, na política de logística que precisa tanto ser feito. E um dos assuntos que é importante aqui para vocês é exatamente interligar o país através de ferrovia para trazer parte da produção do Centro-Oeste para abastecer a agroindústria aqui do sul do país. Conte conosco, um grande abraço, fique com Deus.